sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Com este versículo, eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 11. E nestes versículos nós vamos encontrar que o apóstolo tem uma questão a colocar diante de nós. E a questão é que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Este texto existe detalhes muito profundos. Porém, nesta oportunidade, eu quero trazer aqui aos amados e queridos ouvintes a estrutura literária destes versículos. E nessa estrutura, nós vamos encontrar pelo menos 4 pontos que nós temos que entender. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 2, Paulo vai fazer 3 perguntas, com o objetivo de nos apresentar o seu tema principal. Do versículo de número 3 ao versículo de número 7, o apóstolo vai colocar diante de nós o fundamento da nossa fé, que nos leva a nós morrermos para o pecado e vivermos para Deus. Do versículo 8 ao versículo 10, o que me dá condição de ser vivo para Deus. E o versículo 11, ele vai aplicar todo o ensinamento para a minha e para a tua vida. Então, fique conosco. Entender esta estrutura literária deste capítulo 6 de Romanos é de fundamental importância para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o versículo 1 e o versículo 2. 3 perguntas. Essas perguntas, elas estão relacionadas com aquilo que Paulo ensinou e com aquilo que ele irá ensinar. Veja, a primeira pergunta: que diremos, pois? A segunda pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A terceira pergunta: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja que a primeira pergunta que Paulo faz aqui nestes versículos está relacionado ao que ele ensinou. Que diremos, pois? Ou seja, após de ouvirmos, de entendermos a questão do pecado e da graça, a maneira que ele entrou, a consequência que ele teve e a abrangência que ele trouxe, o que podemos dizer? A segunda pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O apóstolo ele ensinou que aonde o pecado abundou, ou seja, na vida do homem pecador, aconteceu uma abundância de graça. E agora ele vem questionando: eu posso viver no pecado para que a graça seja abundante na minha vida? E a resposta do apóstolo é muito clara: de modo nenhum. De maneira nenhuma. Não tem como eu viver no pecado para que a graça ela seja mais abundante. Ou seja, a partir do momento que eu entendo o pecado e a graça, não tem como mais eu viver no pecado. Ou seja, eu ser dominado pelo pecado. E esta é a grande questão do apóstolo. E a sua terceira pergunta, ele apresenta então a nós a sua grande questão. Ele nos diz assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Observem que o apóstolo ele traz aqui esta questão dizendo: nós que estamos mortos. Ele coloca um estado de vida na vida do homem. E este estado de vida é morto para
o pecado. Mas o que o apóstolo quer dizer com morto para o pecado? Sendo que em versículos, em outro capítulo que nós ainda iremos estudar, ele está dizendo que ele próprio, a lei do pecado está dentro dele e que de alguma forma ele não consegue se livrar desta lei. Então aqui é importante nós entendermos que o apóstolo vai nos ensinar que esta morte para o pecado é o ato de nós não sermos dominados pelo pecado. É o ato de, pela palavra do Evangelho, nós entendermos como eu posso viver longe do domínio do pecado, ou seja, a minha vida aqui na terra sem ser dominado pelo pecado. Então, é muito importante esta compreensão, porque este é o objetivo do apóstolo, mostrar para mim e para você de que maneira nós conseguiremos então viver fora do domínio do pecado. A segunda parte, ou o segundo ponto que está a fundamentação estrutural deste versículo, é do versículo 3 ao versículo de número 7. E aqui o apóstolo, ele vai então começar a explicar de que maneira nós podemos viver longe do domínio do pecado em nossas vidas. E ele diz assim: ou não sabeis. Esta palavra é de um peso muito grande. Por quê? O que me dá condição de eu viver fora do domínio do pecado ou morto para o pecado é eu saber. A partir do momento que eu sei, a fé, ela é gerada no meu coração. E a partir do momento que a fé é gerada no meu coração, então eu tenho condições de ser morto para o pecado. Então o apóstolo começa nos informando que nós precisamos saber de algo. E o que nós precisamos saber? Olha só, que todos fomos batizados em Jesus Cristo, na sua morte. O apóstolo, ele leva-nos ao raciocínio, e esta verdade ela tem que estar arraigada nos nossos corações, que o batismo em águas, ele é um símbolo da morte de Jesus. E que quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado. O pecado, ele não terá domínio sobre as nossas vidas quando nós formos batizados. Esta é a fé que precisamos ter. Aí ele continua dizendo assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Observem que coisa tremenda que o apóstolo coloca diante de nós aqui. Ele nos diz que o batismo, ele simboliza, ele é um tipo, ele é ele significa que quando nós formos batizados, nós somos mortos em Cristo ou com Cristo. E quando nós ressuscitamos, o que acontece? Nós somos transformados. Nós alcançamos, então, uma transformação, assim como aconteceu com Jesus. Observem e entenda que quando Jesus ele ressuscitou com um corpo glorificado, com um corpo que não estava limitado ao tempo, ao espaço, mas ele podia estar aonde ele queria, a hora que quisesse. Então, é muito importante nós pensarmos nesta doutrina a exemplo do corpo de Jesus
pós-ressurreto. Então veja que o batismo é uma semelhança. Por quê? Porque no versículo de número 5 está escrito assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Veja, o batismo é a semelhança da morte. E nós morremos para o pecado. Então a última parte do versículo 5 nos diz: também o seremos da sua ressurreição. Aqui está o primeiro fundamento que me leva a ter uma vida fora dos domínios do pecado. É eu saber, e isto eu tenho que saber, eu tenho que crer, eu preciso acreditar nesta verdade aqui. É que o batismo, ele é a semelhança da morte de Cristo, e que no batismo eu fui morto para o pecado. E ao mesmo tempo que eu fui morto para o pecado, eu ressuscitei para Jesus Cristo. O apóstolo coloca aqui o que o batismo precisa causar na vida do homem como prova de que você ressuscitou para Cristo. Então você precisa andar em novidade de vida, ou seja, uma vida totalmente diferente daquela que você vivia antes do batismo, ou uma vida longe dos domínios do pecado. Então veja que nesta estrutura do capítulo 6 de Romanos, o apóstolo tem essas questões para nos apresentar. E eu digo aqui uma coisa muito importante, que a santificação, ela é um ato de fé, assim como a justificação. Veja que na justificação nós precisamos acreditar no que Jesus fez, no que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Na santificação, eu preciso acreditar em algo que está relacionado à minha vida. E este primeiro fundamento da fé santificadora, ou a fé que me leva à santificação, é eu acreditar que no ato do batismo eu fui morto para o pecado e ressuscitado para Deus. Que maravilha! Porém, o apóstolo coloca ainda um segundo fundamento, ou seja, uma segunda coisa que eu preciso saber para que esta vida santificada ela aconteça em minha vida. Olha o versículo 6. Sabendo isto, novamente, o apóstolo coloca a verdade, nos informando que nós temos que saber. É uma obrigação do crente conhecer estas doutrinas. Ele diz assim: sabendo isto, o que precisamos saber? Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Eu compreendo no meu coração que o que eu preciso entender é que o batismo, eu fui crucificado com Cristo. E que o meu velho homem morreu. É isto que é esta doutrina da morte para o pecado e da vida para Deus. Agora, ainda no versículo 6, ele vai nos informar que esta morte deste homem velho que aconteceu no batismo, porque o batismo é a semelhança da morte de Cristo, tem dois objetivos. E quais são, então, estes dois objetivos? O primeiro, para que o corpo do pecado seja desfeito. Observe nisto. Eu preciso acreditar que no batismo o meu velho homem morreu. E esta morte é para que o corpo que está em mim, que é formado em pecado, ele seja
desfeito. E aqui é uma profundidade muito grande. Nós estamos aqui trazendo a estrutura destes versículos. Porém, eu acredito que o Senhor estará nos dando graça para nós estudarmos essas questões aqui mais especificamente. Então, observem que eu preciso crer nisto. Esta morte que aconteceu no batismo, então, em primeiro lugar, ela foi para que o corpo do pecado seja desfeito. Em segundo lugar, para que não sirvamos mais ao pecado. E aqui, então, o apóstolo, ele chega no ápice do seu ensinamento. E ele nos diz que o grande objetivo desta fé que precisa ser gerado em nossos corações é para nós não servirmos mais ao pecado. Ou seja, no batismo, o corpo do pecado foi desfeito. E o objetivo era para não servirmos mais ao pecado. O versículo 7, ele diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Observem que este versículo agora é colocado diante de nós as duas questões. Primeiro, o apóstolo ele tratou de como morremos. Agora ele está dizendo assim, olha, se eu acredito que eu estou morto com Cristo, então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso também acreditar que com Cristo eu também estou vivo. Olha que coisa tremenda. É exatamente isto que o versículo de número 7 nos informa. Porque aquele que está, ou seja, eu acredito que eu estou morto. Agora eu preciso acreditar que também com ele eu estou vivo. E aqui agora nós encontramos uma grande estrutura destes versículos. Ele vai começar, ele vai nos ensinar como eu posso estar vivo. Como esta vida, ela pode estar na minha vida. E novamente ele começa com a expressão, sabendo que, o versículo 9, entenda algo aqui nestes versículos. Os fundamentos principais apresentados pelo apóstolo, tanto que nos leva a sermos mortos para o pecado, quanto vivos para Deus, começa com a expressão, precisamos saber, precisamos entender, precisamos colocar isto nos nossos corações, porque isto vai nos levar a esta graça. Então veja, aqui agora ele vai nos falar como eu posso viver. E esta vida para Deus, ela acontece na minha vida quando eu sei. Quando eu sei o quê? Olha o que diz o versículo 9. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Eu preciso saber, esta fé, ela tem que estar bem arraigada no meu coração. E esta fé é o seguinte, bom, se Cristo ressuscitou dos mortos, então ele venceu a morte. Ele venceu o domínio da morte. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não pode mais dominar o corpo de Cristo. Porque se ele morreu e ressuscitou, então ele destruiu o corpo da morte. Mas lembra que nos versículos do 3 ao 6, o apóstolo ele traz o batismo, não é verdade? E o batismo é o símbolo, é a semelhança. Então, se eu fui morto no batismo com Cristo e eu ressuscitei com Cristo, então eu estou vivo. Eu preciso acreditar que eu estou vivo.
Agora observem a última parte do versículo 9. A morte não mais terá domínio sobre ele. O que me dá vida é eu acreditar que Cristo morreu e ressuscitou. Só que a mesma coisa aconteceu comigo no batismo. Porque no batismo eu morri para o pecado e eu vivi para Deus. Da mesma forma que a morte não tem domínio sobre o corpo de Cristo, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele destruiu o poder da morte. Assim também o pecado, ele não tem poder sobre a minha vida. Por quê? Porque no batismo eu morri para o pecado e eu ressuscitei para Cristo. Amados, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo produza entendimento destas verdades. Eu confesso que este texto há muito tempo eu venho estudando e confesso também que não conseguia uma maneira de explicar esta palavra, porque aqui existe uma complexidade muito grande. Observem que Paulo ele está falando de morte para o pecado. Ele está falando da capacidade do crente vencer o pecado. Eu sei e você sabe a luta que nós temos com o pecado, que não é simplesmente eu falar, eu não vou pecar mais, eu não vou mentir mais, eu não vou mais desejar coisas erradas no meu coração. Não é assim. O Espírito Santo precisa produzir em nós esta capacidade. Mas nesta oportunidade eu entendo que o entendimento da palavra, ele nos leva a nós termos esta capacidade. E o que Paulo está deixando muito claro aqui é o seguinte, é que esta capacidade é ato de fé. Eu tenho que acreditar que o pecado, ele não pode me dominar. A partir do momento que eu acreditar que o pecado não pode me dominar, não porque eu sou bom, não porque eu estou estudando a Bíblia, não porque eu tenho condições, mas porque Cristo, ele conquistou para mim e para você estas condições. Então, o Espírito Santo nos conduz a esta graça e nós seremos agraciados por Deus com esta capacidade de não nos rendermos ao pecado. Agora observem o versículo de número 11. Aqui neste versículo, o apóstolo aplica toda a verdade ensinada a minha e a tua vida. E ele nos diz assim no versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que a estrutura deste versículo são 3 questões que é colocado aqui pelo apóstolo. A primeira grande questão é o seguinte, é que nós temos que nos considerarmos como mortos para o pecado. O que é isto? Eu preciso acreditar, eu preciso crer, eu preciso me considerar morto para o pecado. E esta consideração, ela acontece quando eu entendo, aleluia, que o batismo é a semelhança da morte de Cristo. Quando eu entendo que quando eu sou batizado, eu sou morto para o pecado. Esta morte é para que o corpo do pecado ele seja desfeito e para que eu não sirva mais
ao pecado. Então eu preciso me considerar, eu preciso de ter isto no profundo do meu coração, que eu sou morto para o pecado. A segunda grande questão colocada aqui a nós, no versículo 11, diz aqui: ao mesmo tempo que eu tenho que me considerar como morto para o pecado, eu preciso também me considerar vivo para Deus. Porque a palavra diz: mas vivos para Deus. Observem que a estrutura principal aqui destes versículos é esta: que eu tenho que acreditar que eu estou morto para o pecado, mas eu tenho que acreditar que eu estou vivo para Deus. Oh, meu Deus! Que o Senhor possa, aleluia, nos dar esta fé, este entendimento desta grande verdade aqui. Aleluia. Agora observe ainda a terceira coisa colocada aqui pelo apóstolo neste versículo 11. Que tudo isto, ou seja, toda esta capacidade, tudo isto que ele explicou, tem apenas um fundamento. É em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, em Jesus eu posso me considerar morto para o pecado. E em Jesus eu posso me considerar vivo para Deus. Na conclusão desta estrutura, lembrando que aqui nós analisamos a estrutura literária, ou seja, a forma em que o apóstolo nos ensinou esta questão. E nós entendemos o quê? O versículo 1 e o versículo 2. 3 perguntas que têm o objetivo de Paulo apresentar a questão. E a questão é que eu estou morto para o pecado. Eu não posso mais viver no pecado. A segunda estrutura, então, do versículo 3 ao versículo de número 7, aonde ele coloca que no batismo em águas eu sou morto para o pecado, porque o batismo ele simboliza a morte de Cristo. Ao mesmo tempo que eu sou morto para o pecado, eu sou vivo para Deus no batismo. No versículo 8, ele vai colocar a transição. Ele vai dizer, bom, se eu já morri para o pecado, então automaticamente eu sou vivo para Deus. E no versículo 9 e o versículo 10, ele vai nos dizer como eu posso viver para Deus. Então, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê entendimento destas verdades tão profundas que nós encontramos aqui. E no versículo 11, ele vai aplicar tudo isso às nossas vidas. Ele vai dizer assim, olha, o que nós temos que fazer em relação a isto que nós aprendemos, eu preciso me considerar. Me considerar de que maneira? Morto para o pecado. Eu preciso me considerar vivo para Deus. E aí a grande conclusão, ele diz que tudo isto acontece por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, nos dê capacidade, que envie Ele, o Espírito Santo, para produzir estas verdades em nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, eu quero te louvar nesta oportunidade pela tua palavra colocada aos nossos corações. Espírito Santo, produz a fé para acreditar que eu estou morto para o pecado, ao mesmo tempo que eu estou vivo para ti. Tudo isto em Jesus. Tudo isto porque Jesus conquistou isto para nós. Abençoa-nos com esta bênção, a mim e a
todos que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, papaizinho amado, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. No nosso próximo encontro, nós estaremos estudando do versículo 12 ao versículo de número 14. E aqui o apóstolo ele vai nos dar alguns conselhos práticos. E estes conselhos práticos, eles precisam ser analisados. Amém? Então Deus nos abençoe. Amém.